Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar do nosso quinto episódio da segunda temporada de X-Men, a Era de Krakoa. Gente, vamos ter que começar falando de um detalhe aqui, onde esse episódio vai ser duplo, mas vai ser num único vídeo. Essa saga, ela inicia em outro quadrinho, que é em Novos Mutantes, onde eu já falei anteriormente que se caso fosse necessário a gente falar de outras revistas dos X-Men, a gente falaria. E chegamos aqui ao episódio O Ovo Rei, onde teve total entrelaçamento das revistas Novos Mutantes e de X-Men. Ou seja, quando chegarmos aí ao final, entramos em outro vídeo para a conclusão, pelo menos a conclusão parcial desse episódio, no sentido, porque eu não sei, né? Ainda não sabemos o que virá depois. Afinal de contas, Jonathan Hickman solta muitas pontas, né? E a gente não sabe se irá finalizar. E falando em pontas, algumas situações aqui aconteceu há quase 10 anos atrás de editoriais, entre outras que o Hickman já trabalhava lá. Ele fez algumas costuras, mas tudo aqui a gente vai falar. Gente, a saga do Ovo Rei, até onde eu já li, ou pelo menos o que eu já tenho informações, inicia ali com a revista Novos Mutantes, que é o quadrinho 1, 2, 5 e 7. E esses 4 edições é escrito pelo Jonathan Hickman, o mesmo autor da linha dos X-Men. Por quê? Por que foi necessário? Porque simplesmente esse primeiro arco de Novos Mutantes tem que fazer essa ligação com os episódios 8 e 9, nas edições 8 e 9 da saga de Krakoa dos X-Men. E se você não conhece os Novos Mutantes, é uma equipe jovem, é uma equipe ali que nasceu na década de 80, criada pelo Chris Claremont, para que apresente ali mutantes mais jovens. Os mutantes não tão quanto a gente já conhece, né? Já são de exército, já são maduros. Então a gente já tem ali aquela formação mais jovem. Eu confesso a vocês que eu li muito pouco de Novos Mutantes, nunca me atraía, e eu descobri que existe um brasileiro que faz parte muito do arco que a gente vai falar aqui, que é o Roberto da Costa, o Mancha Solar, entre outros personagens de outros países, né, de outras nacionalidades. E um grande X-Men que tornou-se, né, uma grande X-Men, é a Magia. Inclusive ela faz parte de Renascido da Cinza, faz parte da equipe principal. Para vocês terem ideia da popularidade que chegou a Magia, ela é um ótimo personagem, ela é irmã do Colosso. Gente, a gente já tem essa introdução, agora a gente entra aí para a história. E aí, como eu já falei aqui, quem escreveu os episódios, as edições, foram o Jonathan Hickman. Inclusive, foi até necessário, porque ele também tem essa pegada jovem. E quem lê os Novos Mutantes, aí já em pesquisa, sabe o quanto o texto, né, as temáticas de Novos Mutantes é bem mais leve. Eu não sei se foi da tradução, mas alguns momentos ali de Jovens Mutantes tinha um linguajar bem mais rasteiro, tinha muito palavrão, era uma coisa bem mais jovem, sabe? Os assuntos lá, bem jovem. E o Jonathan Hickman tem essa habilidade, sim, sim. E aí, a gente tem a chegada dos Novos Mutantes a Krakoa, né? Lá no começo, assim como a gente já falou em episódios anteriores sobre a chegada de outros mutantes. E nós temos ali, eles ali vivendo no que, pelo menos lá no começo, que também a gente já falou aqui, desse paraíso. E o Roberto da Costa ali começa a falar que tá tudo bem por aqui, que tá tudo ótimo, estamos em um ótimo lugar, mas falta o grande amigo deles, o Sam. O Sam ali também faz parte dos Novos Mutantes. Se você já leu Novos Mutantes, comentem aí sobre essa saga. Eles são muito amigos, gente. O Roberto e o Sam são ótimos amigos ali.
realmente, inclusive com o passar aqui do vídeo, a gente vai falar um pouco dessa amizade. Inclusive, até mesmo o Sam, ele se casou. Aí eu já entro no continuado da história. Ele se casou, mas mesmo assim a amizade é a mesma ali com o Roberto. E esse casamento aconteceu numa edição onde o Jonathan Hickman era o escritor, era o roteirista lá dos Vingadores. E ele casa no planeta Shi'ar, vocês conhecem, e com a Betty. E eles se afastam, né? Primeiro dos Novos Mutantes, que ele já aí tornou-se Vingadores e vai morar em Shi'ar ali com a Betty. E aí o Sam fala, questiona aos outros amigos ali, os Novos Mutantes, que eles queriam o Sam. E vão pegar o Sam, vão trazer ele de volta aqui, ou pelo menos dar uma passada, passar por aqui e aquela coisa toda. E eles acabam ali, Gente, um detalhe sobre o Roberto, algo que eu iria falar só lá na frente, mas ele é muito rico. Ele é muito rico, não sei se vocês conhecem ele. Ele é muito rico, ele acha que tudo pode comprar com dinheiro. Aliás, quase tudo, né? Mas ele não. Ele acha que tudo pode ser comprado com dinheiro. E aí, tira o pai do Ciclope, lá, o Christopher, daquela vida pacata que ele também estava tendo lá em Krakoa, como a gente já falou, para que novamente ele e sua tropa usem as naves, porque eles são piratas, né? O pai do Ciclope, pelo menos aqui no arco principal, e do que a gente já leu e já ouviu, eles são piratas. Eles vão fazer essa expedição para pegar, para visitar, para ver, enfim, em algum momento trazer o Sam para cá. Mas aí o trato é feito, né? O Roberto disse que vai oferecer e eles vão para Shi'ar. Então, além do Roberto, outros novos mutantes estão lá na nave, nessa expedição para ir atrás do amigo deles. E eles são muito unidos, gente. Eles são muito unidos, apesar do conflito ali que eles têm, dos questionamentos. Existe uma amizade incrível entre eles ali, encabeçado pelo Roberto. E aí, indo para Shi'ar, numa andada ali pela nave, eles encontram um ovo. Segura esse ovo, gente. Esse ovo vai durar pelo menos aí mais umas 5 edições. E esse ovo está lá a domínio da nave. A gente não sabe quando foi que esse ovo chegou. Eu não vou contar ainda que ovo é esse, mas ele está por lá. E o mundo, um novo mutante, acaba colocando esse ovo dentro dele. O mundo, ele tem essa habilidade e ele fica com esse ovo. E vocês também ficam com esse ovo, porque vai durar essa história. E aí, a Guarda Imperial Shi'ar acaba aparecendo lá na nave, né? Essa guarda acaba em tiroteio, querendo atingir ali os piratas, que é o pai do Ciclope. E eles pegam e fogem. Eles fogem ali da nave deles e acabam prendendo os novos X-Men. Essa guarda Shi'ar aí. A nave fica presa ali no piloto automático, que ainda agora, eu não vou dizer agora o que aconteceu com ela. Eu não vou dizer o que aconteceu. E os guardas imperiais pegam os novos X-Men e levam para Shi'ar. E vocês estão presos, vocês estão fazendo contrabando, vocês não são naturais daqui. E quando eles são presos, isso já na segunda edição de Novos X-Men, quem aparece? O Roberto e a Betty, né? A Isabel, que eles já são casados, como a gente já falou. E aí, o interessante, que eu não sei se faz parte dos quadrinhos dos Novos Mutantes, mas pelo menos aqui, o Roberto, ele é o lírico da história. Ele começa a explicar ali toda a situação, todo um flashback, e eles falam que foram presos e eles estão a julgamento. E assim, gente, Shi'ar está passando por um processo de transição de imperador. Isso porque a rainha Lilandra, ela foi falecida, que é um outro quadrinho, onde ela foi falecida foi assassinada pelo Vulcano. E aí eu acho muito interessante
que o Hickman acaba costurando essas situações, e eu também vou buscando ali para entender a situação. E aí a filha Chandra de Lilandra com o Xavier. E ainda, pelo menos até onde eu li, eu acho que não fala assim, o Xavier não fala que tem uma filha e por aí vai, mas possa ser, gente, possa ser que aconteça. Eu acredito que agora em X-Men 8 e 9 não, mas possa ser que depois vai lá o Xavier, né, vai pagar a pensão alimentícia para a Imperatriz Chandra. Então a gente está no governo transitório. Acho que até por isso mesmo essa rigidez toda ali no espaço. E aí o Sam pega, fica a custódia ali, os novos mutantes, novos X-Men não, né? Novos mutantes. Fica ali a custódia do Sam e da Betty, porque eles são naturais de lá, né? E eles têm uma moralzinha lá, o Sam e a esposa dele também, ela tem muita moral. Caso você conheça as histórias, caso você conheça, você vai ficar bem mais imersivo ali perante ao que aconteceu. E eles vão para a capital, pelo menos não sei se é uma capital transitória, é um nome, gente, que me foi muito familiar, que é Chandrila, que lembra o planeta do Star Wars, Chandrila. Não sei, mas está todo mundo da mesma casa e com certeza esse nome é bem mais velho ali para Marvel. E eles vão lá para Chandrila e, como a gente já conversou, esse governo provisório, a gente tem uma situação transitória ali da rainha Chandra, da imperatriz Chandra, perante a situação. E aí, gente, aparece os Comandos da Morte de Shi'ar. É um grupo bem perigoso, é um grupo ali que quer tomar, que quer dar um golpe de Estado provisório, né? Quer dizer, eles querem dar um golpe de Estado nesse governo provisório, porque a Chandra ela é muito jovem. E aí, a gente tem a aparição de um outro personagem que eu sei que vocês conhecem, a Rapina. Então a Rapina aparece lá e acaba ajudando o núcleo que quer ajuda, que quer fazer com que a Chandra seja a imperatriz. E eu acho muito interessante porque o Roberto acaba se apaixonando por ela. E como eu já falei anteriormente, esses balões, essas conversas, é muito jovem, é bem simples as conversas, muita piada, e ele acaba se apaixonando por ela, e ela começa a dar lá muito... não quero você, deixa pra lá, eu sou rica também, e ele começa tentando ali, né, dizer que é rico, que pode comprar países, né, porque aí ela vai lá e desdenhar é a palavra. Ela começa a desdenhar ali as investidas do Roberto. É bem engraçado, gente. Tem momento que a carga diminui. Tem momento que a carga diminui, coisa que o Hickman não consegue fazer lá em X-Men. Mas o próprio quadrinho, né, gente? O próprio quadrinho ali, você vai continuar lendo, a carga ela é bem menor dos Novos Mutantes. E aí começa uma luta ali, e essa luta, o Gladiador tá por lá, vocês conhecem, tá ele aqui, contra os Comandos da Morte, que querem aí o governo para eles, e aí os Novos Mutantes acabam ajudando, e a Rapina, uma delas, é uma das mais que ajuda. E aí, gente, o confronto acontece, os Comandos de Shi'ar da Morte, né? Eles perdem, não acontece nenhuma morte, eu acho que até pela própria carga, que é o quadrinho dos Novos Mutantes. E aí, tudo em paz, e o ovo continua com o mundo, não esqueçam desse ovo. E aí, tudo resolvido, todo mundo amigo, tá todo mundo ali. Eles decidem fazer um convite para que os X-Men, agora de uma maneira legalizada, agora de uma maneira bem séria, né? Diplomática, fazerem uma visita a Chandrila, porque estamos lidando com Krakoa, estamos lidando com portais. Em alguns painéis ali, temos principalmente, eu vi muito o Ciclope, vi o Magneto, eu não vi o Xavier.
eu não vi o Xavier, porque eu fiquei questionando lendo ali, tipo, será que o Xavier não foi por quê, né? Mas a gente vai falar dos X-Men, né? A gente vai falar dos X-Men. E talvez ainda a Chandra não queria vê-lo, ou vice-versa, né? Então ele não, pelo menos eu não vi ali, não mostrou ele ali. E tudo bem, tá tudo ótimo. E o Roberto, ele fala ali com o Sam para voltar para Krakoa. Ele acaba não indo, não querendo ir, e o Roberto depois acaba decidindo ficar. Ele se apaixonou ali pela rapina, ele comprou um apartamento, ele comprou ali, digamos que seja um apartamento lá em Xi'an, e no caso na capital, né, por causa da rapina. E aí eles ficaram unidos e o quadrinho finaliza assim essas edições. Tem alguns outros detalhes, gente, que aconteceu, alguns outros núcleos, algumas outras piadinhas, mas não faz parte aqui do foco principal da história, onde daqui a pouco a gente vai falar na visão dos X-Men, porque os Novos Mutantes voltam para Krakoa e vai acontecer realmente a saga do ovo. Foi de total necessidade a gente falar aqui desses 4 quadrinhos aí de Novos Mutantes, para que aí a gente entre de cabeça na segunda parte. Então, gente, é sobre isso. Foi uma ótima aventura. O Hickman acabou ali soltando muitas pontas que vai acontecer daqui a pouco os desenvolvimentos e talvez algumas finalizações. Eu volto daqui a pouco. X-Men! X-Men! Estamos de volta para finalizar o Ovo Rei. Olha aqui, ó, uma nova roupagem. E estamos aqui com a edição 14 aqui do Brasil de X-Men, onde vamos analisar e contar os números 8 e 9 de X-Men. Gente, eu confesso que nesse quadrinho ele foi bem mais frenético. Eu pensei que o Jonathan Hickman ele ia continuar, ele iria expandir aqui a saga, mas não. Na edição nova a gente já tem uma conclusão semi-aberta, mas mesmo assim eu pensei que Hickman iria explorar, como a gente já conversou aí sobre o Ovo Rei. Então aí temos a perspectiva, temos a finalização do arco aqui nas edições 8 e 9. E os mutantes saem lá da festa em Shi'ar, da capital de Chandrila, e voltam para Krakoa. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, né? Tá todo mundo almoçando ali na mesa. Os Novos Mutantes têm um lugar específico ali. Algo que a gente viu rápido ali também na primeira parte do vídeo. E eles estão tendo uma visita de uma mutante que a gente vai falar muito dela. Não aqui na Era de Krakoa, mas em Renascido das Cinzas, que é Oiá. A Oiá, ela controla ali a temperatura e faz parte da equipe principal de Renascido das Cinzas, a nova fase, a fase atual dos X-Men, a sucessora da Era de Krakoa. E quem aparece por lá é um personagem que eu não conhecia. Aliás, eu nem sonhava que um membro da ninhada ali, uma espécie da ninhada, iria fazer parte dos X-Men, ou pelo menos um mascote, digamos assim. Porque, gente, na verdade, aqui não fala. A gente tem aqui os painéis, tem o texto, mas eu fiz uma pesquisa ali rápida, onde um dos membros da espécie da ninhada, a Nin, ela é ali membro dos X-Men, faz parte, inclusive, algumas edições ali, já nos anos 2000, Nin fazia parte até da escola Xavier para superdotados, ou seja, já fazia parte. Olha, é incrível, né? Mas já teve de tudo em X-Men, que ter uma ninhada como membro e uma ninhada, digamos, senciente, podemos dizer assim, mas elas pensam, né? A ninhada pensa assim. Mas enfim, a gente tem a visita por lá e ela tá ali caminhando, conhecendo Krakoa, onde a Ioa tá
explicando lá sobre como viver naquele paraíso, será? Então, eles estão indo por lá, estão conversando e Nin chega lá no local que os novos mutantes estão. E o que a Nin se depara? O que a Nina vê por lá? O ovo rei. E aí, gente, o negócio esquenta, porque como eu falei para vocês na primeira parte, a gente não sabia que ovo era esse. A gente não sabia. O mundo lá colocou o ovo dentro dele, mas a gente não sabe o que era. Deixa agora que a gente tem o personagem chave. Gente, olha como o Hickman, né, consegue ali trabalhar e já encaixar os personagens. Então a gente tem aí a conversa da Nin sobre o ovo rei. Olha, o que vocês têm aí é um ovo rei, é um ovo que atrai a ninhada, é um ovo aí que tem a capacidade de fazer diversas coisas, além de atrair questões de reprodução, questão de fazer com que a ninhada seja mais violenta ali, que aumente. Inclusive, aqui num dos interlúdios, a gente tem uma explicação sobre essa questão do que o ovo pode fazer. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o ovo em si, mas a Nin explica que não vai dar certo aquele ovo por ali. E dito e feito. Bem rápido, gente. Só um instante. Licença. E o ovo rei. Então ela fala aqui sobre o controle do enxame, sobre a questão da colmeia. Gente, eu leio faz muitos anos a saga da ninhada. Não sei se vocês conhecem, é uma das sagas mais importantes ali dos X-Men. Talvez uma das primeiras grandes sagas ali. E essas criaturas ali dão dor de cabeça aos X-Men há um bom tempo. Olha aqui, a capa não tinha como ser outra, né? A gente tem ali os novos mutantes, a própria magia e a magia já mostrando sinais que vai fazer parte ali dos membros regulares da formação oficial ali dos X-Men. E aí, o que ela fala é o efeito, né, a Nin, e chega a ninhada dentro de umas criaturas que parecem umas baleias gigantes, que seriam supositórios, é isso? Para que elas pudessem entrar. Então elas estão dentro ali dessa nave, uma espécie de nave dessa baleia, onde, gente, chega tanto da criatura que vocês não têm noção, principalmente ali quando a ninhada cai. Então começa ali o caos em Krakoa com a ninhada e eles. O nome das baleias é Alcantil. E aí, gente, todos os X-Men ali estão lutando contra a ninhada e a pancadaria é grande ali, porque o confronto é velho, né? Isso já no começo ali do quadrinho. Gente, tem um personagem, tem um X-Men que eu vou omitir aqui, eu não vou falar sobre ele, porque eu já contei uma coisa lá na primeira parte, mas eu vou deixar nas próximas edições, eu vou explicar, vocês me cobrem, eu estou me cobrando e eu vou me lembrar sobre isso, para alguma coisa que vai acontecer. Então não vou falar desse personagem. Quem já leu, comentem aqui, mas eu não vou falar sobre ele não. Então a gente tem aqui, ó, a chegada da ninhada, desses Alcantil, e tem muita luta. Bem, quem conhece ali os confrontos dos X-Men contra a ninhada sabe como é. Quem tá aqui também já em Krakoa é o irmão do Ciclope, que é o Destrutor, o Alex, né? E aí, Ciclope conversando ali com a Jean, conversando ali com os próprios novos mutantes. Vamos pegar esse ovo aqui e bora-se embora pro espaço. Vamos embora pro espaço, porque realmente a situação tá feia. A Nin explica ali também de uma maneira rápida para os líderes, né, com a Jean, o Ciclope. E aí eles decidem ali pegar o X-Jato e bora-se embora para o espaço. Um X-Jato mais potente, mais evoluído ali para sair da Terra.
E aí a gente tem uma segunda parte muito interessante aqui da saga, que realmente faz bem mais ligação ali da situação, porque deu o desenvolvimento dos desdobramentos sobre o pai do Ciclope, que acabou ali fugindo e deixando os novos mutantes serem presos, que é o Kree, um dos Krees ali, um comandante Kree, conversando com o Christopher e uma negociação com o próprio Roberto, né? A gente já falou muito sobre ele na primeira parte, para que ele diga onde é que está esse ovo. Então a gente percebe que esse ovo é do interesse de todo mundo, né? Da própria ninhada, aconteceu aí dos próprios mutantes terem ele, queria para alguma coisa, não era só uma joia ou algo do tipo. E aí a gente tem uma conversa, o Roberto lá em Shi'ar, o Roberto ali numa região bem similar à Terra, acho que ele fez alguma coisa parecida, do jeito que ele é rico, ele queria alguma coisa similar para ficar até à vontade no local. E a gente tem aqui, ó, o líder Kree conversando com o Christopher com os seus parceiros ali, os piratas. E aí a gente tem essa negociação do Roberto, que vai falar onde é que tá o ovo, coisa que ele já sabe, né? Em troca para soltar o Christopher, que no caso é o pai do Ciclope. A gente tem um corte de cena ali no espaço com o Gladiador e o filho dele, um dos membros ali da Guarda de Shi'ar. A gente já falou sobre a transição ali de governo com a rainha Chandra, né, filha de Lilandra com o Xavier, e é algo que ficou naquilo mesmo, gente. Como eu falei a vocês, o Xavier não aparece lá em Novos Mutantes nas últimas edições, e não se, pelo menos nesses 2 volumes aqui, não tem essa conversa ali do Charles com a filha, né? Até mesmo por uma situação, se as coisas esquentarem, né? Agora que eles estão quase best friends, mas pelo menos aqui nessas 2 edições a gente não tem a solução, pelo menos uma maneira ali deles se juntarem. E aí a gente tem um flashback muito interessante, onde amplia mais sobre os Kree. A gente tem uma explicação que, na verdade, quem criou esse ovo foram eles. Eu pensava que, na verdade, aquele ovo era um ovo da ninhada, os ovos que elas usam ali para se reproduzirem, mas não. Deixa que, na verdade, esse ovo só enfatiza o que a Nin falou, e entre outros detalhes, que é explicado aqui, um flashback bem rápido, quase 8 mil anos padrões, a explicação sobre essa questão do ovo, sobre essa questão de juntar a ninhada e eles poderem ali entrar em guerra, né, para ficar para eles o território. E aí a edição 8 termina com esse flashback explicando ali sobre a situação do ovo e sobre a importância dele ali perante os Kree. Por isso que o Kree quer ali o ovo e tem toda essa complicação ali em ter sequestrado o pai do Ciclope, a questão deles dizerem onde é que estão. E aí teremos o desenvolvimento final aqui no quadrinho 8. Eu não vou mostrar aqui uma foto, porque vai estar aqui o personagem que eu omiti. Mas aí a gente tá no espaço, o X-Jato, gente, é uma nave que lembra o X-Jato. A gente, inclusive, o painel, aqui o painel, o balão do quadrinho, ele fala que passou aí 8 mil anos que eles já estão lá no espaço Shi'ar. A gente tem muitas Alcantil lá no espaço e temos a invasão da Guarda de Shi'ar dentro da nave Kree, onde provavelmente houve-se alguma comunicação ali do Roberto. E aí, deixa eu ver. Gente, é porque eu tô querendo ocultar o personagem para vocês. Nós temos aqui, ó, a chegada dentro da nave.
a gente tem um confronto ali. Aqui ficou mais na ação. Eu acho que tudo que tinha para falar foi falado, né, gente? Muita coisa aconteceu, desde toda aquela situação lá na prisão, onde não teve tanta ação. Então eu acredito que o Hickman, que foi o autor dos 2 arcos ali, acabou, não, vamos para pancadaria, vamos fazer o que todo mundo gosta ali também em X-Men, né, que é a pancadaria. E o Kree acaba ali saindo da nave, e aí temos aí o encontro do Ciclope com o pai, toda aquela coisa família. Tem aqui, gente, uma foto que eu não vou mostrar, mas eu vou explicar. Não se preocupe não. Quando chegar no próximo quadrinho, eu vou falar sobre o porquê que eu omiti desse personagem. E aí a gente tem a Alcantil batendo na nave ali, quando tava todo mundo junto e misturado. Gente, lembrando, eu vou ter que frisar aqui, que quem também foi para lá, Fadin, foi o Ciclope, foi o Alex, o irmão do Ciclope, o Destrutor, e quem foi também foi a Nin. Eu já falei agora há pouco, né, sobre a Nin, a espécie da ninhada lá, e a nave bate ali da Alcantil e eles acabam caindo em outro planeta, né, pegou uma órbita ali, pô, e dentro dos Alcantil, né, estão a ninhada. Eles querem esse danado desse ovo, né? Tudo cada ovo. Então finaliza ali o arco sobre a questão dos Kree, está com o sequestro do pai de Ciclope, né? A guarda Shi'ar acaba ali tomando a nave e acaba que está todo mundo solto. Temos aí a invasão da Alcantil, sempre tem um peixe maior, né, gente? E aqui esse peixe é uma baleia, gente, é uma baleia enorme. Acaba ali batendo na nave deles, dos X-Men, e acaba que eles entram ali naquele planeta. Estamos aí em história continuada, não perdemos nada. E aí começa toda a pancadaria novamente com a ninhada. Gente, isso daria um filme. Já daria um filme. A Marvel Studios agora que vai fazer filmes dos X-Men, dá para fazer algo contra a ninhada. Eu acho que realmente dá. Não, que dá para fazer, dá. Só que não vai ser agora. Essa questão cósmica, essa questão em outro local, deixa para depois, né? Primeiro eles vão ficar aqui nesse firmamento, na Terra, os vilões da Terra, para depois ir para lá. Apesar que a gente já tem algumas coisas cósmicas aí no MCU, mas a gente não sabe, né? O processo de rebutação, enfim, a gente não sabe. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre como é que eles vão encaixar ali os X-Men no 616. Então a luta continua, a gente tem ali toda aquela complicação, e a gente tem um pequeno plot twist, a gente tem um pequeno final, que eu achei uma solução até plausível, né? Tava até previsível, que foi a Nin ter comido o ovo. A Nin comeu o ovo lá, vou mostrar para vocês aqui a foto. E ela come o ovo e controla toda a ninhada. Então ficou um pouco aberto, porque a Nin conhece a questão do ovo, né? A Nin, ela conhece a questão do que pode acontecer ali com ele. Então, ao comer o ovo, ela torna-se ali a rainha, né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, mas as próximas edições, que no caso será o nosso 6º episódio da 2ª temporada, já não fala mais sobre a ninhada, a Nin nem aparece. O pequeno olhada que eu dei ali no quadrinho, já estão focando ali com a perspectiva dos X-Men com o Saga Império. Então, vamos ter aí isso aqui também aberto, que possa ser que depois aconteça alguma coisa com a Nin, que ela se revolte ali com os X-Men. Acho meio difícil, gente, trabalhar com a Nin dessa forma, do que eu pesquisei, o tanto que demorou para domesticar. Então, é sobre isso, gente. Essa é a saga do Ovo Rei, toda essa saga aí que a gente teve nessas duas partes. Eu gostei muito, achei bem mais rápido, bem mais, né, frenética aqui no 2º quadrinho. Mas aí o que a gente teve, né? Teve a expansão ali da questão cósmica dos X-Men, que a gente ainda não tinha em Krakoa. A gente teve aí essa aliança, ficou aberto muita coisa, como a gente já falou aqui na 2ª parte,
sobre essa questão aí do Xavier, sobre essa questão da própria Annie e sobre a questão dos Krees, né? Como é que vai ficar ali a situação deles perante a tudo isso. Então, a gente chega ao fim aí de mais um episódio. Esse episódio aí ficou em 2 partes, mas no próximo creio que a gente segue com a mesma métrica, né? Que é, no caso, apenas 2 edições. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!